Poderoso, fiel é o nosso Deus, vencedor invicto, só existe um e o nome dele é Jesus Cristo, aleluia, o poderoso de Israel, glória a Deus, ele não muda, ele não falha. Oh, glória a Deus, Jesus não esquece daquilo que te prometeu. O Senhor é fiel para cumprir com as suas promessas. Por isso, nesta manhã, nós estamos aqui para bendizer o seu nome. Por isso, nesta manhã, nós estamos aqui para declarar a Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus toda adoração, a Deus todo louvor. Deus é grande, Deus é bom, Deus é fiel, o autor, o consumador da nossa fé está conosco para nos dar a vitória. Glória a Deus, aleluia, poderoso, grande. Não existe um momento certo. Não existe uma data certa, um dia específico para que Deus faça milagre. Não existe isso. Ou também não existe um dia, uma data em que Deus não possa fazer milagres. Como Ele é poderoso, Ele faz milagre no domingo, na segunda, no feriado, em festa, quando ninguém está esperando que os milagres aconteçam na tua vida. Deus faz acontecer, porque Ele é poderoso, porque Ele é fiel, porque Ele é grande. Então Ele faz com que os milagres aconteçam na tua vida. E para que os milagres aconteçam, nós precisamos clamar, nós precisamos ir para o altar de Deus, provocar milagres. E a palavra de Deus diz assim: quando você for provocar milagres, quando você for orar, vai no altar de Deus com certeza, com convicção de que aquele que te fez a promessa, Ele é fiel, Ele é grande. Deus prometeu ao seu povo que daria a terra prometida, e um dos caminhos onde Deus permitiu que Israel passasse foi em Jericó. As muralhas de Jericó estavam cercadas por homens fortes, valentes e muito bem armados. E o que o povo de Israel tinha? O povo de Israel tinha as promessas. Em primeiro lugar, um Deus que nunca perdeu batalha. O povo de Israel tinha um louvor no coração, um louvor nos lábios que entregava a Deus. E o povo de Israel tinha uma obediência. E o que Deus orientou ao seu povo: rodeia a cidade por 7 dias. E Deus deu a Josué todas as estratégias, como fazer, como rodear a cidade, posicionamento. E Josué ordenou o povo, e o povo foram dando as voltas e confiando. Quando foi na última volta, no último dia, dá 7 voltas. Nesse último dia são 7 voltas. E a última volta, a volta da queda dos gigantes. E aquelas muralhas intransponíveis foram derrubadas pelo poder do louvor, pelo poder da oração, pelo poder da obediência a Deus. E aqueles homens, armados até os dentes, viram que o Deus de Israel é um Deus invencível. Eles viram e gritaram: fujamos da presença deles, porque o Deus deles está com eles. Deus destruiu Jericó, destruiu seus exércitos, as suas armas, e aquele povo que era insignificante aos olhos dos inimigos, eles tomaram posse da cidade e não ficou nenhum pedaço de muro, as muralhas foram ao chão. Assim eu declaro e profetizo nessa manhã:
que todas as muralhas que têm vindo contra a tua vida, contra nossas vidas, cairão por terra, em nome de Jesus. As muralhas do desânimo, as muralhas da incredulidade, as muralhas do medo, da dúvida, as muralhas da enfermidade, muralhas da depressão, da opressão, da morte, vão cair por terra, em nome de Jesus. Muralhas da miséria, muralhas da pobreza, das dívidas, do pânico, vão cair por terra no poder, na autoridade, no domínio, na força que há no nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus, não vai ficar uma muralha de pé à nossa frente. O Deus que te chama pelo teu nome, não confunde o teu nome, é Ele quem vai derrubar todas as muralhas na tua vida, no teu caminho, e te coloca de pé em vitória, porque o Deus que nos fez promessa, o Deus que nos chama, que não confunde o nosso nome, Ele é poderoso para fazer além daquilo que nós estamos clamando, estamos pedindo ou pensando, porque Ele é Deus, o Deus que deu essa vitória para o seu povo lá em Jericó. É o mesmo que nós estamos orando aqui nesta manhã, nesse momento, nesse dia. Esse é o nosso Deus, Ele é vencedor invicto. E quando nós falamos vencedor invicto, não é da boca para fora, não, Ele é vencedor invicto. E é Ele que vai liberar a vitória sobre a tua vida, nessa situação aí, Ele que vai entrar com providência, em nome de Jesus, nessas causas, na justiça, é Ele que vai entrar com providência. Nessa situação de enfermidade, é o Senhor que vai entrar com providência. Nessa situação na tua casa, na tua família, é Deus quem vai entrar com providência. Quem o povo de Deus tinha além do Senhor? O que Josué poderia fazer, além de obedecer o que Deus disse para ele? Não temas, Josué, ser forte e corajoso, eu sou contigo. Essa foi a ordem de Deus, essa também é a ordem de Deus para minha, para a tua vida. Não temas, eu sou contigo. Não te espante diante deles, diante das lutas, diante da dificuldade. Xarabacaia, não te espanta. Eu sou o teu Deus, eu sou contigo. É assim que o Senhor ordena para nossas vidas, em nome de Jesus. Quando nós nos colocamos em adoração, em clamor, diante do Eterno, quando nós clamamos ao Deus vivo, quando nós suplicamos ao Todo-Poderoso, Ele age, Ele vem ao nosso encontro, Ele troveja ao nosso encontro, e eu profetizo e declaro, Deus, o Eterno, vai trovejar ao nosso favor, e o Senhor vai mudar a nossa sorte, o Senhor vai mudar a nossa história, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus. Glória a Deus, aleluias, bendito seja Deus. Paz do Senhor, povo de Deus, povo guerreiro, povo vitorioso em Cristo Jesus. Glória a Deus, sejam bem-vindos à live do Quarto de Guerra. Aqui é a presença de Deus, aqui é lugar de milagres, lugar onde Deus opera maravilhas. Mais um ano se concluindo, e quantos milagres o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós temos uma lista, um memorial dos testemunhos que Deus tem feito. Memorial, milagres, nós temos isso aí, uma lista enorme das coisas que o Senhor fez nas nossas vidas. E nós começamos a fazer essa lista de milagres, memorial, a partir da pandemia. E esta live, ela começou, Deus mandou que fizesse as lives a partir da pandemia, na época da pandemia, onde ninguém podia congregar e ir para a igreja, Deus mandou que fizesse. E a partir daí, Deus tem feito milagres, maravilha no nosso meio. Quando o Senhor diz assim, não temas, eu vou à tua frente.
despedaçando cadeias, muralhas, quebrando cadeado e te dando os tesouros escondidos, quando o Senhor diz, não temas, eu sou contigo. Não temas, ser forte, ser valente, ser corajoso, não temas. É isso, quer dizer, vamos ter lutas, vamos ter adversidade. Vamos ter oposição contra a obra de Deus, contra as nossas vidas, mas o Senhor disse não temas. Se Ele disse não temas, é porque Ele está conosco, lado a lado, ombro a ombro, nos dando vitória e livramento. Glória a Deus, esse é o nosso Deus. Nós estamos chegando em uma época do ano que nós temos que olhar desde janeiro até agora e contemplar quantos livramentos o Senhor nos deu. Quanta graça o Senhor trouxe sobre nós e a nossa casa. Quantos momentos que nós passamos e que nós não sabíamos como iríamos atravessar aquele mar. Como iria fazer, como sabíamos que Deus iria fechar as bocas dos leões. Mas os leões estavam próximos, se aproximando como o faraó, se aproximando de Israel de frente àquele mar. Mas nós vimos o Deus Todo-Poderoso nos dando livramento. Nós precisamos pedir para Deus um coração grato. Um coração grato, um coração grato. Grato, como o salmista disse no Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendizei ao seu santo nome. Deus, Ele cuida do seu povo. Ei, você que está passando por luta, por tribulações, por opressão. Ei, em nome de Jesus, olha para Jesus. Coloca teu olhar em Jesus e veja quantas maravilhas Ele fez. Se Ele fez ontem, certamente hoje Ele trará um socorro, um livramento, uma providência, porque Ele não deixa os seus filhos vulneráveis. Não somos um povo vulnerável, fácil para Satanás nos tragar. Não, nós somos o povo de Deus. Nós temos um Deus poderoso e terrível que peleja pelas nossas vidas. Deus, Ele é fiel. Vamos orar? Pega a tua água hoje, véspera do Natal. Unge a tua casa, consagra a tua casa no altar de Deus. Consagre tudo, as visitas, aquilo que vai estar na tua mesa, consagre a Deus, coloque nas mãos de Deus tudo aquilo que você vai fazer em família, coloque as crianças, tudo diante de Deus, e em nome de Jesus vamos repreender o espírito da briga, da confusão, contenda, obra maligna, todo roubo. Vamos clamar, porque o nosso posicionamento em clamar diante de Deus atrai a glória de Deus. E tudo aquilo que você perceber que é estranho, que está estranho, é Deus te acordando, é Deus te mostrando para que você possa orar. É isso aí, Maria Ângela. É orando, é clamando diante de Deus que nós temos livramento. Olha quantas coisas nós precisamos orar a partir dessa época. Porque depois vem Natal, vem agora Natal, Ano Novo, Carnaval, e nós sabemos que é tudo um grupo de momentos onde Satanás tenta se infiltrar no nosso meio, na nossa casa, na nossa família. Vamos orar pedindo a Deus livramento de acidente, de morte, repreendendo o espírito da morte, o espírito do acidente, repreendendo o espírito de enfermidade, repreendendo os demônios de roubo, de assalto, sequestro, bala perdida. Vamos cobrir as nossas casas, as nossas famílias com oração, cobrir com jejum. Essa manhã é manhã de consagração, de jejum diante do altar do Senhor. Hoje, no momento da ceia, nós vamos estar entregando o nosso jejum de doces, Laisa. É hoje, Laisa, a entrega. No momento da ceia, nós entregamos como oferta agradável o nosso jejum de doce no altar do Senhor. E nessa manhã estamos em jejum do café da manhã, sem mastigar, consagrando a nossa casa, a nossa família diante do altar de Deus. Salmo 34 diz: o anjo do Senhor
acampa-se ao redor daqueles que o temem e livra do mal. Então vamos clamar, vamos cobrir as nossas casas, nossas crianças, nossa família, as nossas vidas com oração. Vamos orar pela nossa nação, clamar uma intervenção de Deus na nossa nação. Vamos orar e clamar a justiça de Deus na nossa nação. E vamos viver o que diz a palavra de Deus. Clama, pede-me, e eu te darei as nações por herança. A direção de Deus, a ordem de Deus, não é clamarmos só pelo nosso país. Sim, nós temos que clamar pela nossa nação, mas a ordem de Deus é clamarmos pelas nações. Clamar salvação, avivamento espiritual. O ministério da intercessão é o ministério próximo de Deus. Não que os outros não sejam próximos, mas nós buscamos de Deus aquilo que está no coração de Deus para colocarmos nos nossos corações. E você precisa clamar: Deus, coloca no meu coração aquilo que está no teu coração, para que eu possa orar aquilo que está no coração de Deus. E nós temos que colocar nossas vidas diante de Deus como intercessores. O intercessor colabora com Deus para a evangelização do mundo. Como assim? Eu clamo por salvação, eu clamo pelas nações, e o Senhor se move com seu espírito, levantando entre as nações aonde eu não posso ir, pessoas que abram a boca, evangelize e fale do grande amor de Jesus. Essa é a necessidade, que homens e mulheres se coloquem diante do altar de Deus em favor da terra, em favor das nações, para que o Senhor dos Exércitos faça chover salvação sobre essa terra, em nome de Jesus. Vamos clamar? Pega o teu material aí, e nós vamos clamar a Todo-Poderoso. Vamos suplicar ao Senhor que se mova ao nosso favor. Vamos colocar família, porque se o diabo conseguisse destruir, se ele consegue destruir a família, ele consegue destruir a igreja, o ministério, mas nós estamos aqui para fechar brechas. Nessa manhã, nós estamos aqui para fechar brechas, em nome de Jesus, e não deixar o inimigo entrar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem comigo, vamos orar. Aleluias. O Todo-Poderoso é grande. O Todo-Poderoso, ele é fiel. É Deus que nos envia o socorro, Neuza. É Deus que nos envia a solução. É Deus quem nos dá a estratégia. É o Senhor. Os céus estão abertos para que o Senhor venha trazer resposta das nossas orações. E eu sempre falo, se a petição, se o teu pedido de oração sobe, certamente a vitória vem. Se você pede, a Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Ei, porque todo aquele que pede, ele recebe. Quem busca no altar de Deus, ele encontra. Então nós vamos clamar, nós vamos buscar socorro que vem do alto, socorro, porque o nosso Deus, ele é Deus do já, ele é Deus do socorro urgente. Glória, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Eu quero te falar uma coisa, a oração em concordância, a oração forte, não que as outras, que a tua oração sozinha não seja forte, mas quando nós clamamos em concordância, quando nós clamamos junto, cumpre-se o que diz a palavra de Deus, na comunhão do corpo, na ordenança do corpo, quando o corpo está unido em oração, clamando, um ora e o outro responde: sim, Senhor, em nome de Jesus, eu estou orando junto, eu estou concordando, um pede, o outro: sim, Senhor, eu concordo, eu também quero, libera, Deus libera a bênção mais urgente. É a oração forte. A oração forte quando nós oramos como igreja. A igreja está na terra pedindo a mesma coisa. Então o Deus de Daniel, que manda anjos para Daniel, ricalabacalabasteia, para destruir todo o poder de principado, potestade, dominador do mal,
Ei, é o mesmo que nesta hora vê que eu, você, nós estamos clamando pelas mesmas coisas. Ele ordena e libera a vitória. Quando eu estiver aqui orando por cura, você não vai estar orando por um sapato, por uma comida, você vai orar pela mesma coisa. Quando estivermos orando pelas finanças, você vai orar pela mesma coisa. Amém. Sim, Deus, em nome de Jesus. Quando estivermos orando pela família, ou você vai estar orando pela mesma coisa. Sim, Senhor, nossa família, minha família. Você vai colocando o nome dos seus filhos, da sua família, apresentando tudo diante do altar de Deus. E o Todo-Poderoso virá ao nosso encontro, porque Ele é fiel, porque Ele é bom. Vai curtindo essa live, em nome de Jesus Cristo. Coloca aí os teus pedidos de oração, escreve aí, e eu vou estar apresentando junto com você diante do altar do Senhor. Ao invés de estarmos focados em primeiro lugar na comida, na ceia, nós vamos focar na oração. Porque se nós orarmos, a nossa ceia será abençoada. A comida será melhor do que aquilo que nós imaginávamos. Mas se nós deixarmos a nossa casa descoberta pela oração, pelo jejum, é brecha para que o adversário entre e venha nos roubar. Nós vamos clamar nesta hora, nós vamos suplicar o favor de Deus e nós viveremos o melhor Natal das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. O céu está aberto, os milagres vão acontecer sobre nós. Eu tenho diversas experiências de viver milagres em momentos inesperados pelo ser humano, pelo homem, em viver milagres em momentos improváveis, véspera do Natal que vai acontecer. Nessa época, já vivi milagres de ver pagamentos acontecendo nessa data, vendas acontecendo nessa data e o Todo-Poderoso sendo glorificado. O importante nesse Natal é que Jesus seja exaltado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Como que está a internet aí? Aqui a minha internet está ótima. E como que está a internet aí? Está falhando a internet? Escreve aí como que está a internet. Vamos repreender todo roubo na tua internet, na minha internet. Vamos repreender em nome de Jesus e vamos clamar. Muito vale a oração do justo. Glória a Deus. Então é por isso que nós vamos clamar. Aleluia. A minha água já está aqui. Os pedidos aqui. A sua internet está boa, né? Vamos clamar, vamos orar. Vamos colocar a nossa família diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos clamar, vamos colocar a nossa casa em nome de Jesus. De repente é um jantar, uma ceia, onde o inimigo não tem corpo, ele procura aquele que não tem corpo para poder usar. Mas no nosso meio, na nossa casa, na nossa família, não. Debaixo da cobertura do sangue de Jesus, eu estou e denuncio os demônios da confusão, da intriga, da morte, da doença, do acidente, obra maldita no nosso meio, em nome de Jesus. E nessa época, fique esperto contra o espírito da solidão, o espírito da depressão, o espírito da morte, da ruína. Vamos clamar aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Glória a Jesus. Senhor, nós só queremos te louvar. Nós só queremos bendizer o nome do Senhor. Nós só queremos declarar que o Senhor é Deus. Nós só queremos declarar que santo, 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 exaltado seja o nome do Deus vivo, o Deus de poder, o Deus de maravilha está conosco para nos dar vitória, em nome de Jesus. Ore cantarabacalabastere balabasteia. Nesta hora, Pai, debaixo da cobertura do sangue de Jesus, nós colocamos nossas vidas no teu altar e nós pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Perdoa, Pai, as nossas iniquidades. Sara a nossa terra. Lava nossas vestes com o sangue de Jesus Cristo. Torna as nossas vestimentas mais alva do que a neve. Repreende, Senhor, todo e qualquer
fúria do adversário contra nossas vidas, contra nossas famílias. Em nome de Jesus, meu Pai, corta laço, quebra laço contra nossas vidas, contra nossas casas. Em nome de Jesus, joga por terra toda a fúria do inimigo. Em nome de Jesus, nós entramos na tua presença, Pai, para consagrar nossas famílias no altar de Deus. E eu profetizo que as nossas famílias estão debaixo das bênçãos de Abraão, de Isaac, de Jacó. Oh, Xuricantalabasteia, eu declaro que nós e a nossa casa, nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso nós descansamos. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, porém nós e a nossa casa não seremos atingidos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, colocamos, Pai, diante da tua presença, colocamos, Pai, diante do teu altar, as nossas casas, nossas famílias, em nome de Jesus. Sua palavra nos garante que o Senhor não nos deu filhos para a calamidade. O Senhor não nos deu filho, não nos deu neto para a calamidade, para a vergonha, porque eles são herança do Deus vivo, propriedade exclusiva do Deus vivo. Oh, xarabacalabasterebalabasteia. Em nome de Jesus, Senhor, aceita nesta manhã nossa oferta, que é a nossa família no altar de Deus. Ricalabacalabasteia. Aceita a nossa oferta, que é a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, no teu altar. Assim como Ana fez com Samuel. Oh, derebalabacalabachuricantalabasteia. Ah, Deus, nós fazemos também com a nossa família, com a nossa herança, entregando eles no teu altar. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e livra do mal. Coloca até os anjos de guerra a guerrear, Senhor, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, contra Satanás e o inferno, contra toda obra maldita, maligna. Manda teu exército de guerra a cercar nossas casas. Oh, Xuricalabacaia, anjo do Senhor cercando nossas casas, anjo do Senhor cercando a nossa família, exército de Deus. Oh, Xerecantalabasteia, vindo ao encontro das nossas famílias, ao encontro da vida dos nossos filhos, dos nossos netos, quebrando muralha, cadeias, cadeados, destruindo todo o poder de Satanás, todo o poder do inferno contra nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós sabemos que nessa época do ano, o inimigo se levanta ainda mais com maior intensidade para roubar, para matar, para destruir. Porém nós, povo de Deus, mães, avós, ricalaia, xederebalaia, ribalabacaia, colocamos nossa família no altar de Deus e declaramos: aqui não, Satanás, no nosso meio não vai saquear a herança que Deus nos deu, não vai saquear nossa família, não vai saquear nossas vidas, não vai roubar, não vai matar, não vai destruir. Em nome de Jesus, nesta manhã, nós declaramos que todos os projetos de Satanás contra nossas vidas, contra a nossa família, está falido, desfeito, no poder, na autoridade que há no nome de Jesus. Nós expulsamos da nossa casa, em nome de Jesus, o espírito da morte, obra do inferno, seta de Satanás, sai do nosso meio, em nome de Jesus. Denunciamos diante do altar do Senhor, na autoridade e poder que há no nome de Jesus, o espírito da morte, a criminalidade, obra maldita, em nome de Jesus. Expulsamos do nosso meio o espírito da epilepsia, obra do inferno. Denunciamos diante do altar de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Expulsamos dos nossos lares toda ação de Satanás, o espírito
espírito do adultério, sai das nossas famílias, sai dos nossos lares, em nome de Jesus. Mulher estranha nos casamentos, sai. Homem estranho, sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Rica labacalabasteia, ou a mulher estranha na vida dos filhos, na vida dos netos. O homem estranho, sai, em nome de Jesus. Aquilo que entrou de uma forma disfarçada, enganosa nos lares, se fazendo de coisa boa, mas é Satanás, nós expulsamos nesta hora, na autoridade que há no nome de Jesus, mandamos embora dos nossos lares, do meio da nossa família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo sobre as nossas vidas, nossa casa, que toda a ferramenta preparada contra nossas famílias, preparada contra nossas casas, não vai prosperar. Nenhuma arma forjada vai prosperar contra as vidas dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa família, em nome de Jesus. E toda boca que se levantar em juízo contra nossas vidas já está condenada por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Oricantalabasteia, invocamos nesta hora o poder, o domínio, a força que há no nome de Jesus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Invocamos o poder, a autoridade que há no nome de Jesus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, e declaramos: o Todo-Poderoso está conosco, o Altíssimo está conosco para nos livrar, para nos proteger de toda e qualquer obra de Satanás. O Todo-Poderoso está conosco para nos livrar de toda seta maligna, de toda investida do diabo. O Eterno está conosco. Rica labacalabacheia. Deus, nesta hora nós como igreja estamos juntos orando em um só nome, e é o nome de Jesus Cristo, invocando proteção para nossas casas, invocamos proteção para nossas famílias, invocamos proteção para nossas vidas, proteção do alto. Senhor, onde tiver agora estratégia, projeto do diabo contra nossas vidas, contra as vidas dos nossos filhos, dos nossos netos, contra nossas famílias, joga por terra no poder do sangue de Jesus. Nós entramos na tua presença para pedir proteção de Deus para nossas casas, proteção de Deus para nossas famílias, livramento. Meu Deus, corta laço, meu Deus, quebra laço de morte, laço de acidente, obra do inferno contra nossas vidas, contra nossas famílias, joga por terra, no poder do sangue e no poder do nome de Jesus Cristo. Pai, eu coloco diante do teu altar essa época do ano. Senhor, nós clamamos proteção, nós clamamos nas rodovias, nas avenidas, nos bairros. Senhor, manda anjos nessa nação chamada Brasil, para desabilitar toda ação do inferno, toda ação de Satanás, toda obra maldita, maligna, em nome de Jesus. Senhor, mande fogo para destruir os demônios que foram enviados por Satanás a essa terra, para destruir a tua criação, que é o homem, o ser humano, e vai desfazendo obra das trevas, obra do inferno, em nome de Jesus, e nos cubra com teu sangue e nos dê livramento, por onde passar a nossa herança, por onde entrar e sair a nossa herança. Cubra com teu sangue, protege, guarda, livra. Chama, Senhor, a nossa herança pelo nome. Chama nossos filhos, nossos netos pelo nome e leva-os a ter experiência como Jacó teve. Jacó não conhecia quem era Deus. Jacó não sabia quem era Deus. Jacó só sabia que o seu pai tinha um Deus forte e um Deus de poder. Mas o Senhor leva Jacó a conhecer Deus no Val de Jaboque. E com aquela experiência, Jacó
soube na sua própria experiência com Deus quem era Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? É isso que nós queremos para os nossos filhos, para a nossa herança, para os nossos netos. É isso, que eles não sejam filhos de crentes, Senhor, mas que eles sejam filhos de Deus, com experiência com Deus, que eles não falem o Deus da minha mãe, da minha avó, dos meus pais, mas que eles falem o meu Deus. Ricalaia, esse é o melhor presente que um pai, que uma mãe deve ter. Ricalaia, que uma avó deve ter, é ver a sua herança servindo ao Deus vivo, é ver a sua herança servindo ao Deus Todo-Poderoso. Nada supera isso, Senhor. Não há presente que supere ver a nossa casa servindo ao Deus vivo, servindo ao Deus que é fiel, servindo ao Deus que é poderoso. Urialabacalabasteia. Sabemos que isso é batalha espiritual. Então nós clamamos, nós invocamos, joga por terra o espírito hereditário, espírito familiar, hospedeiro, que vem para querer impedir o avanço da tua obra nas nossas famílias. Joga por terra o espírito maldito, maligno, ricalabacalabasteia, que vem de geração em geração nas famílias. Joga por terra em nome de Jesus Cristo e liberta, Senhor, a nossa herança. Liberta. Nós não geramos filhos para a calamidade, não. Nós não geramos filho para servir ao diabo, não. Nós não geramos filho para serem prisioneiros de vício, nem netos. Ricaia, esterebalabacalabasteia. Senhor, nós declaramos, levamos a sério a aliança com Deus. Nós levamos a sério a nossa aliança com Deus. E os nossos filhos, nossos netos fazem parte desta aliança. Não abrimos mão da nossa herança. Nós não abrimos mão de ver os nossos filhos servindo ao Deus vivo, de ver os nossos netos adorando ao Deus vivo. Glória. Ricalabacalabasteia, ricalabacalabachuricantalabastere-balabasteia. Deus vivo, nós cremos que a tua palavra diz que quando nós invocamos ao Deus vivo, o Senhor responde, o Senhor faz milagre, o Senhor faz maravilha. Oh, muitos nesta terra estão confiando em homens, em filhos de homem, onde não há salvação. Confiam em tantas coisas que este mundo está oferecendo. Porém nós, teu povo aqui nessa manhã, no quarto de guerra, clamando diante do teu altar, porque nós confiamos só em Deus. Nós confiamos só em Deus. Nós confiamos em um Deus invencível. Nós confiamos em um Deus terrível, poderoso, justo e fiel. Ricabaxerebalaia. É neste Deus que nós confiamos a nossa família, as nossas vidas. Confiamos o nosso amanhã nas mãos de Deus. É nas mãos de Deus. Quem nos trará um futuro glorioso é o Todo-Poderoso. E o seu nome é Jesus. Eles confiam lá fora em tantas coisas, Senhor, só que eles caem e não ficam de pé. Porém nós, tua igreja, teu povo na terra, Ricabadarabalaya, nos prostramos no teu altar e declaramos: a nossa confiança está em Deus, a nossa fé está em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei, o poderoso. Ricalabacalabasteia. Nós celebramos, Senhor, o teu nome, nós exaltamos o teu nome. Jesus, esperança nossa, nós te louvamos. Louvado seja Deus, estrela da manhã, lírio dos vales, Ricalabacalabasteia, poderoso e fiel, aquele que nunca perdeu uma batalha. Nós exaltamos o teu nome, nós louvamos ao Alfa, ao Ômega, princípio e o fim. Antes do Senhor nunca houve outro Deus.
Depois do Senhor não haverá outro Deus. Bendito seja o teu santo nome. Enquanto fôlego de vida nós tivermos, nós vamos te louvar, nós vamos te bendizer, nós vamos te adorar, porque não há nada melhor do que Jesus, não há nada melhor do que louvar a Deus. Rica balabalaia. Nesta hora eu coloco cada pedido aqui diante do teu altar. Cada nome colocado aqui, eu entrego nas mãos de Deus. Cada choro, cada um que está com seu coração apertado, triste, Senhor, esperando uma provisão do alto, eu coloco diante do teu altar. Cada caderno erguido, levantado, cada pedido nas mãos de Deus, pedido de socorro nas mãos do Senhor. Senhor, nós rejeitamos do nosso meio, no poder, na autoridade que há no nome de Jesus, o espírito da enfermidade, seta de Satanás, obra maldita, maligna, em nome de Jesus, bata em retirada, diabo, em nome de Jesus, com as tuas bagagens, com o teu mal. Toda doença de fundo emocional, sai do nosso meio agora. Onde você estiver agora, recebe o toque das mãos de Deus, das mãos do Eterno, te curando, te libertando e te sarando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus. Toda doença, todo mal, seta maldita, obra de Satanás, seja agora desfeita contra a nossa saúde, contra a nossa vida, em nome de Jesus. Nós clamamos nesta hora, Senhor, pelas nossas finanças. Nós temos no Senhor estratégia, direção em entregarmos a Deus nossos dízimos, nossas ofertas. É o que diz a tua palavra, Pai. Sua palavra nos orienta. Nós temos direção de Deus para sermos fiéis no pouco. Sobre o pouco, a Bíblia diz, seja fiel. Sobre o muito eu te colocarei. É o que diz a palavra de Deus. Então, Deus, ajuda-nos a sermos fiéis com nossos dízimos, com as nossas ofertas diante do teu altar. E isso não fica parado, não fica sem movimento no mundo espiritual. Não, nossos dízimos, nossas ofertas, os nossos votos clamam, se movimenta diante de Deus. Rica labaxaia, quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, isso é um ato profético. Deus manda um profeta para que a viúva que só tinha um bolo venha e alimente o profeta. Mas ela tinha o último bolo para estar ali comendo e morrendo com o seu filho, com a sua casa. Mas a direção de Deus era entrega. E aquela mulher fez o bolo, primeiro para o profeta, depois para ela e para o seu filho. E Deus mudou a história. Não será diferente com a minha vida, com a tua vida. Quando nós obedecemos a palavra de Deus e colocamos em primeiro lugar nossos dízimos, nossas ofertas. Isso significa temer a Deus, obedecer a Deus, prontos para vivermos milagres. Milagres. E desde janeiro até hoje, eu venho declarando nessas lives, não existe oração forte, não existe jejum forte, não existe reza forte, nada que possa repreender o ladrão, repreender o devorador, repreender o destruidor, o migrador. Não existe. O que fecha a boca do ladrão, do devorador, do gafanhoto, do destruidor é a nossa atitude em ofertar diante do altar de Deus, em apresentar os nossos dízimos diante do altar de Deus, na casa do dizimista, na casa do ofertante. Oh, xarabacaia, existe um anjo de Deus. Quando o devorador vem, o cortador, o migrador, o anjo, aqui não.
Aqui é casa de dizimista e ofertante. Por isso, em nome de Jesus Cristo, abra o teu coração, onde você congrega, onde você participa, entrega no altar de Deus seus dízimos, suas ofertas, e veja Deus operando aquilo que o salmista diz: fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo sequer desamparado, e nem a descendência do justo a mendigar o pão. Na casa de um dizimista, de um ofertante fiel, o gás dele é multiplicado, a água dele é multiplicada, o arroz, o azeite, isso ainda acontece até que o Senhor venha. Na casa do dizimista, do ofertante, tem as lutas sim, tem as adversidades sim, mas o Deus proverá, está conosco para nos dar vitória. Existe uma batalha espiritual muito grande, onde Satanás investe para não entregarmos nossos dízimos, nossas ofertas, com distração. Ele quer nos deixar distraídos, principalmente nessa época, mas tudo aquilo que vê a tua mão, entrega no altar de Deus e viva o que diz Malaquias 3,18. Por essa atitude, o Senhor repreenderá o ladrão devorador, e o Senhor faz diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Então, a primeira preocupação nossa não é pagar as contas terrenas. A primeira preocupação nossa, financeiramente falando, é entregarmos nossos dízimos, nossas ofertas diante do altar de Deus e contemplar o que Deus vai fazer. Eu tenho testemunhos e testemunhos de milagres dentro desta palavra. Eu lembro que uma vez eu precisava de dinheiro para comprar pão, era necessidade para o momento, pão para os meus filhos e outras contas. E eu não tinha aonde bater, aonde buscar, a não ser o Todo-Poderoso. Nunca eu fui procurar socorro em homem. O meu socorro sempre eu fui para os joelhos, clamar diante do altar do Senhor. E quando foi de manhã que eu abri a porta, dentro do relógio da água, tinha um valor como hoje, de R$500. Quem colocou? Não sei. Quem foi ali e colocou foi alguém enviado por Deus e que não sabia a minha condição financeira, o que eu estava passando. Mas o Eterno sabia, o Eterno sabe que você está passando e o Eterno manda a provisão. Ei, véspera de feriado, Ele manda a provisão. No Natal, Ele manda a provisão. Sabe por quê? Porque a primeira provisão que Ele mandou para nós hoje, povo de Deus, foi dar o seu único filho para morrer no nosso lugar. Então creia que Deus faz milagre, mas se posicione em ofertar, em dizimar e apresentar diante do altar de Deus, sem olhar para nenhuma outra conta, seus dízimos, suas ofertas, e sair com o coração em paz, porque quando nós ofertamos, quando nós dizimamos e apresentamos para Deus o nosso melhor, as nossas primícias, nós enfrentamos as outras lutas. Lógico que o gigante vem contra nós e vem batalha na mente, você dizima, você oferta, mas olha a tua luta. Mas acima de tudo, os nossos corações têm paz. E nós falamos para Deus: meu coração tem paz, porque os meus dízimos, minhas ofertas estão diante do teu altar. E Deus nos fará prosperar, segundo aquilo que Ele prometeu, para a glória dEle, em nome de Jesus Cristo. Vou chamar a pastora Marilene, ela vai estar conosco agora, orando, porque hoje é dia de oração. E eu denuncio diante do altar de Deus, agora, o espírito da morte, do suicídio, em nome de Jesus, o espírito do pânico, o espírito da depressão, da solidão, sai dessa casa agora, sai dessa vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você não está só, porque o Emmanuel está aí com você. Um dos nomes de Jesus Cristo, Emmanuel, 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 Deus conosco. Vamos clamar junto com a gente. E tome posse da tua cura, da tua vitória, em nome de Jesus. Lázaro, encontra a pregadora aí, Lázaro. Glória a Deus. Aleluia.
Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus, ele é fiel. Nosso Deus é vencedor invicto. Glória a Deus. Aleluia. Pastora Marilene, me dá um oi aí, minha querida. Achei. Glória a Deus. Eu profetizo portas abertas a teu favor. Portas abertas. Milagre de Deus chovendo sobre nós. Toma posse. Em nome de Jesus. Saia desse banco da incredulidade. Dessa cama da incredulidade. Se coloca de pé. Porque Deus não é homem. Ele é Deus. Poderoso e fiel. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Ah, Peniel. Glória a Deus. Falei, ela não vai nem. Pai do Senhor, quarto de Pai guerra. do Senhor. Deus é fiel. Deus é bom em todo tempo e a sua misericórdia dura para sempre. Eu creio, eu creio, eu creio. Ele é fiel. Poderoso. Glória a Jesus. Aleluia. Pai do Senhor, Laís, a Pai do Senhor, Imaneide, a Pai do Senhor a todos os quartos de guerra, saudade Amém. de você. Nós estamos aqui juntos para adorar o Senhor. Estava aqui ouvindo. Exaltar o nome do Rei. Você colocou também o meu coração, pastor Ana. Foi exatamente a palavra que você está acabando de dizer, né? E eu já ouvi você pronunciar já algumas vezes agora, enquanto estamos aqui ouvindo, eu ouvi você citar, né? Mateus capítulo 1, o versículo de número 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Glória a Deus. Emanuel. Aleluia. Deus conosco. Amém. Eu levantei na madrugada e aí fui dormir, acabei questionando. Depois eu mandei até a mensagem para você. E eu estava até lendo uma palavra, e aí eu falei, eu vou deixar essa palavra. Mas quando eu assustei ali, já aqui atrasado, eu falei, gente, aí veio essa palavra muito forte, muito clara. E aí você está né? Hoje nós estamos em véspera de Natal. Uma correria total. Sim, e isso que o Senhor ministrava ao meu coração. Mas diga ao meu povo que eu sou Emanuel. Glória a Deus. O Emanuel está. Amém. Isso é uma promessa. Amém. Uma promessa garantida e uma promessa que se realiza todos os dias. O Emanuel está conosco. Amém. Ele é Deus conosco. E ele não é nem está, ele é. Então, eu entendo que ele é presente. Eu costumo dizer, pastora Ana, que independente da estação, ele está, ele é Deus conosco. Porque ele está conosco em todo momento. Aleluia. Eu costumo dizer que há momentos que chuvosos, ensolarados, aqui está um calor assim insuportável, mas o Emanuel está, ele é Deus conosco. Amém, amém. Ele nos fez uma promessa de que iria para o Pai, mas nos enviaria o Espírito Santo Consolador, que estaria conosco todos os dias. Amém, o Espírito Santo mora em nós. Amém. Se o Espírito Santo mora em nós, ele é Deus conosco. Amém. Ele é Deus conosco. Amém. E nesta manhã, independente da situação, independente de como foi o ano inteiro dessa pessoa que nos ouve, de que nos ouvirá, a palavra de Deus dessa manhã para nós é que ele é Deus conosco. Amém. Amém. É que ele não nos abandonou, de que nós não estamos sozinhos, ainda que muitas das vezes as situações parecem perplexas diante dos nossos olhos. Verdade. O nosso Deus, ele nos prova em todo momento o quanto ele é Deus conosco. Amém. Alguém diz assim, ó, o verdadeiro amigo, ele está em todas as horas, mas o Deus conosco em todos os momentos, em todos os sentidos, independente da situação. Alguém pode dizer,
Ai, o fulano só é amigo de festa, só é amigo de mesa cheia, mas o Deus conosco é o Deus presente na adversidade, Aleluia. na dor, na angústia, na Aleluia. tribulação, na saúde, na doença. Ele é Deus conosco em todo o momento. Aleluia. Basta somente nós clamarmos, suplicarmos e Amém. entender que somos totalmente dependentes Amém. dele. Nós precisamos Glórias. entender que, como filhos, servos, nós precisamos ser totalmente dependentes Amém. dele, Amém. depender dele para Sim. tudo. Nós Sim, Senhor. dependemos de Deus para tudo. Alguém levanta, eu brinco muito aqui em casa e eu costumo dizer para os meus filhos, já deu bom dia para Jesus hoje? Porque se nós entendermos o valor do que é ter Deus conosco, é você entender que você só acordou porque Ele te deu a vida. É verdade. Isso é graça. É. É você entender que, por mais simples que seja alguma ação que você tem, é porque Ele é conosco, Ele Amém. permitiu, Ele concedeu. verdade. O homem não recebe coisa alguma, se de Sim. lá não vem, não é dado. Então Sim. nós precisamos entender que o Emanuel é Deus conosco, é uma Aleluia. promessa. Foi uma renúncia, mas também foi um sacrifício vivo para que nós pudéssemos tê-lo em nós. Amém. Então, nesta manhã, pastora Ana, que nós possamos ser gratos. Minha palavra hoje é gratidão. 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 A minha palavra é gratidão. Gratidão pela vida. Gratidão porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém. Glória. Gratidão pela nossa vida. Gratidão pela nossa casa. Gratidão pelos nossos filhos. Amém. Gratidão por netos. Gratidão. Hoje, esses dias eu fui apresentar, o mês passado eu fui apresentar o Bernardo, meu neto. E o Senhor disse assim para mim, pastora Ana, minha filha, hoje você tem motivo de ser grata. E o Espírito Santo me fez lembrar de que agora, esse mês, exatamente esses dias agora, no comecinho do mês, semana passada, fez 2 anos que eu estava no Moriá e Deus usava aquela intercessora e dizia para mim, aguarda, porque você vai ser vó. Sabe como você lembra de Sara? É tão fácil falar de Sara, que Sara sorriu, porque o anjo falou e tal, mas muitas das vezes a gente sorri da promessa de Deus. E naquele momento eu fiquei pensando, falei, imagina, meu filho só está namorando, nem casou. Mas tudo bem, você aguarda, e fica com aquela palavra liberada. E aí, quando eu estava apresentando o Bernardo, o Senhor disse para mim, minha filha, você tem motivo nesta noite de ser grata. Amém. De ser grata porque você está apresentando o teu neto. Mas você vive a promessa de ser mãe, de ter filho, e agora apresentar o filho do teu filho. Glória a Deus. E aí o Senhor me fez lembrar, sabe de quê, pastora Ana? De que quando, muitas vezes, gestante, eu dizia, Senhor, eu não vou viver, eu vou morrer, e talvez eu não chegue nem à idade da minha mãe, porque a minha mãe morreu com 42 anos, e gestante. Então o inimigo, muitas das vezes, ele me oprimiu, dizendo, você vai morrer como sua mãe morreu. Mas apresentando o meu neto, o Senhor me fez lembrar de que eu tinha motivo de agradecer, Amém. porque Ele era Amém. Deus comigo. Aleluia. E que tinha me feito uma promessa de que eu não morreria, mas de que eu viveria. E de que eu Aleluia. veria os meus filhos e os filhos dos meus filhos. E eu pude ali estar agradecida ao Senhor. Verdade. E eu quero liberar essa palavra para alguém que talvez está dizendo o ano está acabando. Hoje é véspera de Natal e eu estava aguardando tantas novidades e parece que nada aconteceu. Eu quero te dizer que o Emanuel, Deus conosco, Ele está conosco. Amém. Ele é presente. Aleluia. Ele não mentiu quando disse que estaria com você. Rai comum dará subdesse. Aleluia. O meu Senhor não mentiu quando disse que estaria com você. O que Amém. acontece é que nós precisamos verdadeiramente acreditar. O salmista ele vai dizer, pastora Ana, pereceria sem dúvida se não cresce. Viveria os bens do Senhor na terra dos viventes. Aleluia. Eu criei, por isso eu vi. É necessário primeiro você crer, você acreditar, você confiar, você esperar.
a lógica. As pessoas hoje, pastora Ana, primeiro quer ver para acreditar. Não, isso não é fé. Gálatas vai dizer que o justo viverá pela fé. Amém. Então nós precisamos crer. Fé é o fundamento das coisas que eu não vejo, mas é prova daquilo que eu espero em Deus. E se você tem esperado em Deus, você precisa crer. Você precisa acreditar que o que prometeu é fiel para liberar a promessa sobre a sua vida e você viver. Há momentos das nossas vidas que nós precisamos verbalizar, nós precisamos profetizar. Eu não morrerei, eu viverei o bem do Senhor. O Deus que me prometeu, Ele mesmo cumprirá. Deus não depende da minha ótica, da minha lógica, do momento que o Brasil, o país, está enfrentando tantas adversidades. O Senhor não depende da situação e do momento para cumprir em nós a sua promessa. Porque quando Ele cumpriu na vida da Maria a promessa de que a virgem conceberia um filho, Ele cumpriu porque ela creu, ela aceitou, ela recebeu e ela viveu a promessa de ser uma mulher considerada muito especial, porque pôde gerar o Salvador do mundo. Amém. Conosco não é diferente. Conosco não é diferente. Talvez eu falo com alguém aqui. E talvez alguém ainda hoje ou ainda essa semana me ouvirá ouvir nessa live dizendo: ai, o Senhor disse que faria. Eu quero te dizer que o Deus que liberou a palavra de que faria, Ele é o Deus Emanuel, que não mente, que não fale, que Ele faz. Aleluia. Deus é o Deus que provê. O Deus da provisão é o Deus conosco. Ele provê porque Ele tem, porque Ele pode, porque Ele faz, porque Ele é. Quando Ele diz que faz, Ele faz. Aleluia. O Deus de provisão, pastora Ana, está aqui nesta manhã. Amém. E Ele diz: eu tenho provisão para o meu povo. Né? Eu não dependo da política. Quando o meu povo deposita em mim a sua confiança, eu libero dos altos céus provisão. Né? Eu libero dos altos céus providência. Amém. Porque eu sou o Deus que provê. Abraão tão somente ouviu a ordem e obedeceu. E o Senhor que deu a ordem, o Senhor que fez a promessa, foi o Deus que proveu. O que cabe é tão somente nós obedecermos o mandado, obedecermos os chamados, obedecermos a ordenança, obedecermos a palavra. Abraão ouviu a ordem de Deus e ele pega o menino e vai sacrificar. Mas ele libera uma palavra de fé, uma palavra de confiança. E ele vai dizer para os moços: pastora Ana, ficai aqui, que me dure a sória, porque eu e o moço subiremos, aleluia, adoraremos e aleluia, tornaremos a voz. O primeiro passo nós obedecemos, o segundo passo a gente adora e o terceiro é milagre que somente Ele pode fazer. Então, se Ele lhe deu uma ordem, obedeça. Amém. Confia, obedeça, porque milagre é cabível a Deus. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. É o mais. O mais, pastora Ana, é o que eu não consigo fazer. O mais, Nadinha, verdade, é o que não está nas nossas mãos, Naraciá. O mais é o que tira a nossa possibilidade humana. O mais é o milagre que só Ele pode liberar dos altos céus. Porque se o Senhor determinar, pastora Ana, ninguém, o inferno não pode invalidar. Ninguém pode invalidar o que Deus determinou. Determinando Ele alguma coisa, que pois fará voltar atrás. E a mão dele nesta manhã, cala sério, que munduria sora, esse vem estendida para abençoar, para prosperar, para curar, para libertar, para transformar, para restaurar. Quem é que pode fazer a mão dele voltar atrás? Ninguém.
Glórias. Ninguém pode invalidar o que Deus determinar ao nosso Amém. respeito. Se nesta manhã Deus liberou sobre a sua vida provisão, o inferno não pode Em deter. nome de O Jesus. inferno não Em pode nome de deter, Jesus, porque em o nome nosso de Deus, Jesus. ele manda, ele se responsabiliza. Quando Daniel orou, quando Daniel jejuou, até que o inferno tentou impedir, mas o Deus que responsabiliza dá vitória para Daniel, manda anjos guerreiros a pelejar e entrega na mão de Daniel a vitória. Não é diferente comigo, não é diferente com você. O Deus que fala, ele cumpre com a Amém. sua palavra. Eu creio. Então que nesta manhã nós possamos entender que o Deus conosco está presente em Amém. todos os Amém. momentos. Eu creio. O que ele quer que nós venhamos obedecer, é que venhamos acreditar. Eu sei que não é fácil acreditar quando você queria um sinalzinho, mas você não consegue enxergar com a sua visão humana. Mas a fé, eu quero lhe dizer e reforçar que a fé, muitas das vezes, você não vai realmente ver. Você vai simplesmente acreditar e dentro Amém. de você vai Amém. gerar uma confiança tão sobrenatural. Aleluia. Que é aquela, pastora Ana, que você dizia, ô Tati, o casamento vai ser lá fora, não vai ser dentro do salão, vai ser ao ar livre, porque Deus disse que vai ser ao ar livre. E aí a chuva cai e alguém olha e diz assim, tá louca, porque a chuva tá caindo, não tem lua lá do céu, não tem nem... Como é que vai acontecer? O Deus que fala, o Deus que manda, o Deus que se responsabiliza para está aqui. Então, nesta manhã, fiquemos com esta palavra e vamos orar crendo que o nosso Deus, ele pode, ele realiza e ele faz. A palavra de Deus está sendo liberada e nós precisamos não só ouvinte, nós precisamos crer, nós precisamos tomar posse. Essa palavra precisa descer para o nosso coração, pastora Ana, e gerar dentro de nós fé, gerar dentro de nós confiança. Nós precisamos absorver essa palavra e nós precisamos acreditar, porque o nosso Deus é fiel. Amém. Se eu não crer, ele continua sendo Deus. Se você deixar de confiar, ele continua sendo Deus. Se você deixar de adorar, ele continua sendo a sua fé titubear, ele continua sendo Deus. Então, nesta manhã, que a nossa fé esteja firmada no Senhor, porque ele é fiel para cumprir, ele é fiel para realizar, ele é fiel para determinar nesta manhã a tua vitória. E aí, Joshua, quando havia uma sentença de morte para Esther, a palavra do Senhor diz que ela ora, ela jejua, ela busca a presença de Deus com suas servas, mas Deus muda a sentença de morte, Deus muda o decreto de morte e traz uma sentença de vitória, a ponto do rei dizer para aquela mulher, pastora Ana, o que queres, rainha Esther? Porque até metade do meu reino se te dará. O que queres? O nosso Deus, preste atenção, o nosso Deus ainda muda sentença. Eu creio. O nosso Deus ainda põe decreto de morte por terra e traz sentença de vitória. Nesta manhã, na Cala Sarabarasúria, tem pessoas pastorando que verá a sentença de Deus ao seu respeito. O decreto era de falência, de morte, de tragédia, aracaia séria. Mas o meu Senhor diz, eu mudo sentença. Amém. Eu não mudei a sua. O adversário achou que você ia ficar envergonhada, mas o Deus que cumpre promessa diz para você, não saia da brecha, não saia da porta, daquela maraçubi, da reica de quem a sora, não saia da brecha, não saia da porta. O decreto estava em todas as cidades, em todo o estado.
em todo o país, mas Mardoqueu não saiu da porta. Não saia da porta da vigilância. Não saia da porta da oração. Não saia da porta do jejum. Não saia da porta da intercessão. Não saia da porta de acreditar nessa palavra. Porque o que prometeu é fiel para cumprir em você o que ele disse. Talvez o inimigo da sua alma está aí dizendo, tá vendo? Só parecia que ia acontecer, mas não aconteceu. Mas guarde esta palavra. A última palavra sai da boca, da língua de Deus. Amém. A última palavra sai da boca de Deus. O nosso Deus não é homem para falar. E não é homem para voltar atrás daquilo que ele falou. Ele fala e ele cumpre sua palavra. Ele é fiel. Amém. Deus conosco. Amém. O nosso Deus. Amém. Ele é conosco. Eu creio. Ele está conosco. Ele está com você. Amém. Creia. Receba essa palavra. Vamos agradecer. Vamos orar. Em nome de Jesus. Prazer, Joshua. Você tá bem, Joshua? Mas tá grande, hein, Joshua? Profundo na terra. É o profundo na terra, Peniel. Deus abençoe. Receba essa palavra. Amém. A palavra de hoje para nossas vidas é gratidão. Agradeça. Amém. Amanheça o dia já agradecido, agradecida. Amanheça o dia agradecendo ao Senhor, porque Ele é bom. Amém. Aleluia. Nosso motivo de agradecer ao Senhor, pastor Ana, porque por mais que foi um ano difícil, o Senhor não deixou de estar conosco. Não. Por mais que foi um ano de muitas aflições, de muitas angústias, de muitas lutas, de muitas adversidades, o Senhor tem cumprido a sua boa palavra. Amém. Ele está conosco, Ele tem nos dado graça. Ele tem segurado em nossas mãos. Quantos momentos achávamos que ia desfalecer, mas Ele segurou em nossas mãos. É verdade. Sentou em pé. Isso é graça. É verdade, isso é graça. É a graça dele. Que amor é esse? É como você costuma dizer, é o amor que nos constrange. É verdade. É o amor de seres humanos tão falhos, tão limitados, tão debilitados. Tão muitas das vezes medrosos, que queremos tanto desfalecer, mas é um Deus que todos os dias tem não temas para nós. Amém. Glória a Deus. É um Deus que não desistiu de nós. É por isso que nós temos motivo de agradecer. Aleluia. Nós temos motivo de agradecer nesta manhã, porque quantos desistem uns dos outros? Quantos nós, como seres humanos, desistimos tão fácil? Mas o nosso Deus olhou para as nossas fraquezas, olhou para os nossos medos, Peniel, olhou para as nossas limitações, olhou para as nossas covardias, mas Ele investiu em nós. Amém. Eu fico maravilhada porque quando Pedro nega Jesus, ele some, ele praticamente abandona o ministério dele, ele volta a pescar. Mas o Jesus que disse que ressuscitaria, ele ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus. Fiel. E quando aquelas mulheres vão ao túmulo e contemplam o mestre, ele vai dizer: porque me procurais entre os mortos, eu estou vivo. Mas eu fico maravilhada, pastor Ana, porque ele vai dizer: diga aos meus discípulos que eu ressuscitei. Glória a Deus. Mas também a Pedro, que eu vou encontrar com eles lá. Glória a Deus. Eu fico muito grata, porque Jesus, ele não desistiu de nós, e muitas das vezes nós querendo voltar a pescar. Ajuda-nos, querendo voltar a pescar. Ele diz: Peniel, eu vou encontrar com você. Marilene, eu vou encontrar com você. Diga para Pedro. Jesus estava querendo dizer, pastora, diga para Pedro que eu não desisti dele. O ministério dele ainda nem começou, como eu disse que faria nele. Canaraçúria. E talvez essa manhã eu ministre alguém que está
desfalecido, desacreditado daquilo que Deus disse que faria na sua vida. E eu quero dizer, Pedro, você voltou a pescar, mas os olhos de Jesus estão Aleluia. fitos em você. Aleluia, aleluia. Ai, que Ô, Pedro, volta! Ai, Pedro! E o mais interessante, pastor Ana, é que Jesus vai encontrar com Pedro, mas ele não chega acusando Pedro. Ele não chega lançando em rosto de Pedro que Pedro fracassou. Mesmo ele alertando. Porque é tão maravilhoso, porque a Bíblia vai dizer que tudo Deus nos alerta, nos avisa antes. É verdade. E Jesus avisou a Pedro. Que antes que o galo cantasse, ele negaria. Mas ele volta a pescar. Eu acredito que o sentimento de Pedro, pastora Ana, era de uma tristeza tão grande, de uma ingratidão, sabe? Pedro viveu momentos com Jesus que nenhum discípulo viveu. É verdade. Pedro conseguiu andar por sobre as águas. Jesus. Alguém diz assim, Pedro é explosivo, Pedro fala demais. Mas Pedro também tem uma coragem que muitos não têm. É verdade. Pedro foi repreendido pelo Senhor para que ele afastasse dele Satanás. Mas foi o Pedro que Jesus disse assim, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Espírito. Aleluia. Então, nesta manhã, eu quero dizer para você, não desista. Amém. Seja grato. Seja grato. É um amanhã, é um dia de nós acordarmos gratos, agradecidos. Amém. Senhor, obrigado, porque eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Então, a minha noite não foi tão boa, eu nem consegui dormir direito, mas eu estou vivo, isso é privilégio. Eu tenho motivo de agradecer. Então, minha palavra nesta manhã, pastora Ana, é gratidão. Amém. Gratidão pela vida, gratidão pelo cuidado dele. Glória a Deus. Por tudo que ele é, por tudo Glória que ele tem a Deus. feito. Glória E é que eu também costumo dizer, ainda que Jesus não fizesse nada, ainda que chegasse esse dia de hoje, 24 de dezembro, e a gente olhasse para trás e dissesse assim, ai, não teve nada de novo na minha vida, nós temos motivo de agradecer. Porque ele tem feito tanto. É que os nossos olhos, às vezes, não conseguem enxergar. Eu costumo dizer, pastora Ana, que nós precisamos ser gratos a Deus até pelas coisas mínimas. É verdade. Porque milagre é o tamanho daquilo que a gente precisa e necessita. Fiel no pouco. É o fiel no pouco, saber que ele colocará no pouco. Mas, às vezes, nós estamos tão dispersos, tão distraídos, que porque ele não deu aquele grande que a gente diz que tanto aguarda, a gente não consegue ver o mínimo. É verdade. O detalhe. E o nosso Deus é Deus de detalhe. Amém. Tem pessoas que estão aqui nessa live, pastora Ana, que ainda este ano ele vai viver milagres. Amém. De detalhes tão simples. Em nome de Jesus. Que vai dizer assim, gente, até isso ele se preocupou comigo. É assim. De detalhes. Assim. De detalhes. Porque Amém. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Eu creio. Que o Espírito Santo de Deus pode falar mais fortemente, mas eu saio aqui dessa live com meu coração muito grato. Glória a Deus. Muito grato ao meu Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo. Glória a Deus. Eu sou muito grata. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Ele é um Deus que trabalha. Amém. Por aquele que nele espera. Amém. Se eu você creio. tem esperado em Deus, não se preocupe, ele está trabalhando. O nosso Deus, ele não dorme, ele trabalha. Porque ele tem prazer de ver os seus filhos alegres, ele tem prazer de ver os seus filhos gratos. Aleluia. Então, agradecido. O Espírito Santo de Deus possa falar mais fortemente a cada coração. Gratidão a cada um que está nessa live. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar agindo, intercedendo pela vida de cada um em nome de Jesus. Eu sou muito grata pelas suas intercessões, por tudo que o Senhor tem preparado. Glória a Deus. Grato por tudo que o Senhor tem feito e cuidado de nós. Que cuidado. Amém. Que Deus que cuida de nós em detalhes. Amém. Vamos agradecer. Poder desse Deus, vamos orar. Consagrar essa água a Deus. Amém. Amém. Pai,
Nós queremos colocar diante do teu altar Sim, Deus. as nossas Sim, vidas. Senhor. Sagramos, Amém. Senhor, do Em teu nome de altar. Jesus Cristo. Cada pedido Sim, de Deus. oração, Em cada nome de vida que tem, Jesus. Senhor, Em neste nome de momento. Jesus Está Cristo. Sim, daqui, Senhor, Senhor. para Em nome de Jesus ouvir essa Cristo. live, Em mas nome de também Jesus receber de Cristo. Ti. Em Nós nome de colocamos diante do Teu Jesus. Em altar, nome de Senhor. Jesus. Deus, Sim, a vida da Deus. pastora Em nome Ana, de colocamos Jesus. diante do Teu Sim, altar. Deus. Cada Em um que nome se de Jesus encontra aqui, Cristo. Senhor, ouvindo Sim. essa Em live. nome de Que Teu Jesus, Espírito Senhor. Santo Sim, intercede com o Deus. Pai. Sim, Hoje Deus. Em nome de intercede, Jesus. possa Como interceder tem, por Senhor, cada teu vida, povo. por Em cada nome de causa, Jesus por cada Cristo. Em nome de situação. Jesus Senhor, Cristo. Em a tua nome de filha Jesus precisa estar Cristo. diante do teu Meu altar. Deus, em nome de Jesus Senhor, foi a Cristo. gota do teu sangue Cristo, e que o amém. Senhor possa Em nome de operar. Jesus Cristo. Em nome de Senhor, Jesus. quantas Em vidas, nome de Pai, Jesus são Cristo. Em alcançadas nome por de essa Jesus. live. Sim, Essa Senhor. cura, Sim, Senhor, através das orações. A tua palavra diz que a oração, ela pode Deus. muito. Ela pode Amém. muito, Senhor. Amém. Eu Que o creio. Senhor possa Em nome visitar de nesta manhã. Em Cada um que nome se de encontra Jesus aqui nessa Cristo, live. em nome de Cada um que vai Jesus, entrar, cada um sim, que vai Senhor, ouvir. em Que nome o de Senhor Jesus possa, Cristo, em nome Senhor, de Jesus, em nome impactá-los de com a tua Jesus presença, Cristo, com o em teu nome de poder, com a Jesus tua Cristo, em cura, com a tua nome de Jesus, restauração. em Envia o nome teu de socorro, a Jesus, tua sim, provisão. sim, Envia, meu Deus, Senhor, em nome de surpreendendo Jesus cada Cristo, um. em nome de Jesus, em nome Abençoa de e Jesus enriquece, porém com Cristo, ela no em nome de acrescentadores. Jesus, em Coloca por nome de terra, Jesus Senhor, Cristo, coloca por em terra nome de nesta manhã Jesus, todo sim, decreto de morte e em libera a nome de sentença Jesus, de por vida. terra no nosso Deus, o meio, Senhor é em nome de poderoso para Jesus. fazer Amém. infinitamente Nós mais. E nós cremos, queremos, Pai, no teu Senhor, poder. traz cura Sim, Senhor. plena, Em nome de total na Jesus, vida da amém. pastora Em Ana. nome de Dá Jesus, saúde plena, em nome de total para a vida da Jesus, tua filha. amém. Que o Em Senhor nome de possa, Jesus Pai, Cristo, visitar em a nome de coluna. Jesus Que o Senhor Cristo, possa em nome de visitá-la do alto da Jesus, cabeça oh à Deus, planta amém. dela. Em nome E de onde tiver Jesus, uma em seta nome de inflamada Jesus, contra a vida sim, dela, Deus, contra a em nome saúde de dela, Jesus, pela nós tua terra, repreendemos e no nós poder do ministramos sangue, sobre no poder ela do nome de cura. Jesus Se Cristo, tiver alguém nessa amém. live Em nome enfermo, que de o Senhor Jesus, possa, Pai, em nome de curar, Jesus Cristo, restaurar a amém, saúde, amém, pelo operar. teu Algum poder, medício, em meu nome de Senhor, que aos Jesus olhos Cristo, humanos é em nome de impossível. O Jesus, Senhor é o sim, Deus do impossível, tudo o amém, Senhor pode em nome fazer. de Jesus Então Cristo, em opera o nome de teu Jesus, milagre da em nome de vitória, Jesus, em nome de amém, Jesus. amém, Entra com o a Senhor tua é Deus, providência, o Senhor é libera poderoso, dos céus em nome de vitória Jesus, sobre o teu em nome de povo, Jesus em Cristo, nome de sim, Senhor, Jesus. se Em manifesta com nome teu de poder, nós em cremos nome no teu de poder, em nome de Deus. Jesus Cristo. E Pai, agora? nós ungimos essa água em Nossa, nome de Jesus e clamamos, Pai, coloca uma gota do teu amém. sangue sobre essas águas aqui nas Amém. minhas mãos e nas mãos do teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Unge para a cura, em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Unge esta água para libertação, para Amém. milagres, Amém, Jesus. maravilhas, em nome de Jesus Amém. Cristo. Senhor, o teu povo precisa, Paz. precisamos ungir a nossa casa Opera hoje. do Senhor Derrama em tua nome de unção para Jesus. isso, em nome de Em nome, Jesus, para blindarmos as nossas casas com o em nome sangue do Cordeiro. É guarda, um ato profético, é um em ato nome de de fé. E o Senhor nos chama para vivermos não em com nome vista, mas para de vivermos pela fé. É por em isso que eu declaro a tua unção sobre essas águas nas nome nossas mãos, em nome do Pai, de do Jesus. Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu declaro essas Em águas nome de Jesus. ungidas para milagres, ungidas para maravilha, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Manifesta, Pai, o teu poder no nosso meio, manifesta o teu poder nas nossas vidas. Então, o teu nome será glorificado. Oramos e cremos, em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Nós continuamos no altar de Deus. Como o Amém. salmista, bendiz a minha alma ao Senhor. E tudo Tudo que que é em mim, bendizer ao nome do Senhor. E Deus é fiel. Deus Amém. é grande, Deus é Pai. Amém. Obrigada, minha querida. Amém, Peniel. Jesus te abençoe. Gratidão, Amém. gratidão. Gratidão. Nós continuamos celebrando a festa que é dele. Amém. Toda É, dele. toda dele. Em nome Tudo, de Jesus. tudo para ele, tudo É. para ele, para a glória dele, Para a glória dele. glória dele. É. Que ele Fiel. é fiel. Priscila, minha querida, um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Glória a Deus. Glória Deus, ele é fiel. Ele é grande. Hoje, a entrega do nosso jejum de doce. Glória a Jesus. Na ceia, não saiam por aí atropelando os doces, não. Ou não deixem o doce te atropelar.
Mas vamos consagrar como credenciado a nossa oferta diante do altar do Senhor. E crer que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eu falo assim, quem ora, quem jejuma, coloca seus propósitos diante de Deus. Ele vive na expectativa do milagre. Amém. Não é? Amém. Do milagre. Porque só o Senhor é Deus. Obrigada, minha querida, por estarmos Amém. juntos. Gratidão. Débora, um beijo, minha querida. Levita Débora, Levita Priscila. Que o Senhor a cada dia esteja capacitando vocês a conduzir a igreja no Santo dos Santos. A conduzir. Quem capacita é Deus. Então, dá para levantar um altar de adoração? Sim. Porque a capacidade vem do alto, vem de Deus. Glória a Jesus. Glória a Vem Jesus. de Deus, vem de Deus. Glória. É o momento que a gente fala como pregar, como orar, como adorar numa guerra dessa. Eita, Jeová! De erguer o altar, altar de adoração, altar de louvor, né? Altar de gratidão. E se ele manda adorar, é porque ele capacita. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Verdade. Glória a Deus. Vem aqui dar tchau para tia Lene. Vem dar tchau para tia Lene. Vamos dar tchau. Tchau, Joshua. Tchau. Dá tchau para tia Lene. Tchau. Olha a tia Lene aqui. Olha aqui. Tchau. Tchau. Ó, para você. Coraçãozinho para você. Eita, ele sabe fazer coraçãozinho. É isso. Ai, fala assim, tchau, tia Lene. Fala, tchau. Tia Lene. Tia Lene. Te amo. Te amo. Te amo, Joshua. Um prazer, tá bom? A 1000 por hora. Filha. A gente já sabia para que ele veio. Eu já disse para você que ele é profundo, filha. Esse daí não tem energia, não. Ele tem energia triplicada para gastar. Um pouquinho só para nós, tá bom. Não, para nós. Agora para ele, filho. Tá ainda a dosezinha baixa. Gente, Deus abençoe. Quarto de guerra, Deus abençoe. Amo vocês. Amém. O Senhor continue sustentando, fortalecendo, dando graça. Amém. Forças, gratidão é a palavra. Espírito Glória Santo, a Deus. por cada um, em nome de Jesus, Amém. o Senhor operando grandemente na vida de cada um. Meu Amém. forte abraço. Deus abençoe, viu? Aleluia. Feliz Coloquei Natal para todos. Que o Senhor continue abençoando. Um ótimo o nosso foco maior é Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Sem ele não. Sem ele não ainda tem que fraco, firme com ele, porque o fraco ele fortalece. Ele levanta a caída, então a gente está no lucro. Com Jesus, quarto de guerra, estamos no lucro. Glória a Deus. Forte abraço, Peniel. Lhe amo, viu? Também te amo. Gratidão. Deus abençoe. Saudade. Deus te abençoe. Um beijo, povo de Deus. Beijo. Deus te abençoe. Vai para um dia debaixo da grandeza do Senhor, declarando que só o Senhor é Deus. Eu te envio para um dia de vitória, para uma noite de festa na presença do Senhor, para um restante de semana declarando a festa é dele, a glória é dele, a honra é dele, e sobre nós vai chover todos os cuidados dele pelas nossas vidas. Amo vocês, o Todo-Poderoso venha realmente te colocar em fé, porque o chamado é anda pela fé, vai pela fé em Jesus e tudo vai dar certo. Maneide, um beijo no teu coração, ama a tua vida, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Povo de Deus, glória a Deus, chegamos até aqui, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos dado graça. Bendito seja Deus. Vão nessa fé, vão debaixo do poder desta palavra, da unção do Deus vivo sobre vocês e que o Senhor te abençoe. Amo vocês, beijo no coração, fica na paz.